Eu estava tão ansiosa para poder bater esse papo com você. Por um acaso você já conheceu, ou conhece, ou se reconhece num casamento, num relacionamento que parece que é blindado anti-problema? Vocês não discutem, não brigam, parece que a rotina não influencia na relação, parece que é tudo próspero, nada de mal acontece, estão sempre sorrindo, já estão há bastante tempo juntos. Parece uma utopia o que eu tô perguntando, né? Um caso raro, sei lá, até uma pergunta sobrenatural. Só que com tantos anos conhecendo histórias e entendendo dinâmicas de casais, eu percebo que existem 5 hábitos que são nutridos diariamente por esses casais que parecem que são blindados anti-problemas. E é sobre esses 5 hábitos que eu quero conversar com você hoje, apresentar esses 5 hábitos para você. E caso você se pegue pensando que falta ainda instituir esses hábitos na sua vida, no seu relacionamento, que você possa, a partir deste vídeo, começar a instituí-los hoje mesmo. E depois você vai voltar aqui nos comentários e me contar qual tem sido a diferença, quais têm sido as melhoras que você vem notando na sua relação. Topa bater esse papo comigo? Se você ainda não me conhece, eu me chamo Nath Moraes, eu sou celebrante de casamentos e especialista em comunicação. E a minha intenção, meu grande propósito aqui no YouTube é para que a gente conheça, entenda e fale as diferentes linguagens do amor. Bora para esse papo comigo? Então vem. O primeiro desses 5 hábitos que eu já percebi que são quase que um padrão nesses relacionamentos bem-sucedidos é o hábito da escuta ativa. E aí, quando eu falo escuta ativa, é aqueles, no mínimo mesmo, 10 minutos invioláveis do dia em que você se interessa genuinamente por quem você ama. Sem celular, sem trazer os problemas da rua para dentro de casa. É realmente olhar no olho de quem você ama e perguntar como realmente foi o seu dia. E aí, dependendo da resposta, se mostrar o mais interessada possível, para que o outro se sinta confortável em externalizar aquilo que talvez ele não queira falar, sabe? Qual parte do seu dia você gostou mais? Qual parte do seu dia te deixou mais chateado? Quando a gente tem o mozão, né, que trabalha fora, eu sempre trabalhei por anos já no estilo home office. Então é o mozão que chega da rua. E se você parar para prestar atenção, muita da nossa linguagem, ou seja, da nossa comunicação, não necessariamente ela vem por meio das palavras. Você há de concordar comigo que palavras a gente pode simplesmente ocultar informações, omitir informações, disfarçar. Mas se tem uma forma de comunicação que ela fica explícita e está além do nosso controle, é a nossa expressão corporal, a nossa linguagem corporal. E se você realmente conhece o seu mozão e está realmente disposto ou disposta a perceber os sinais que eles dão, basta você observar. Sabe aqueles segundos, aqueles minutinhos de silêncio para se pegar observando? Eu garanto para você que você vai extrair muitas respostas. E aí, quando você realmente instituir esse hábito da comunicação ativa, o seu parceiro ou a sua parceira vai se sentir cada vez mais confortável de conversar com você e se sentir de fato ouvido, sabe? Então, esses 10 minutos, e é claro, eu falo mais que a boca, né? Eu falo pelos cotovelos. Então, 10 minutos eu tô dizendo que é o mínimo do mínimo do mínimo, porque a gente sabe que existe uma pressão imensa sobre o casal. A pressão externa, estudos, filhos, tudo parece que age numa pressão para desconectar ao invés de conectar, né? Então, pelo menos 10 minutos de escutativa, para que isso se torne um hábito de qualidade
na vida de vocês. Como eu disse, sem celular, sem interferência. Se tem crianças dentro de casa, que essa escuta ativa seja só depois que eles vão dormir, não tem problema. Ou então põe um desenho na televisão, dá uma atividade para as crianças, para que vocês dois consigam nutrir um olhar nos olhos, a pausa para o café, para poder falar sobre o dia. Tem casal, gente, que eu fico observando e eu realmente não desejo que esse seja o seu caso, né, que você esteja vivendo isso, que chega, mal dá uma boa noite, uma boa tarde, mal dá um beijo, um abraço. Tem casal que não se abraça mais. E aí, mensurando o médio e o longo prazo, como é que vocês acham que vai ficar essa relação? E quando a gente se conhece, a gente quer conversar, a gente quer falar, a gente acha assunto, a gente acha tempo para poder conversar com o outro, porque é gostoso. Sendo esse um hábito que deve ser inviolável na relação de vocês, é inevitável que vocês, tendo a abertura do outro e o interesse genuíno do outro, encontrem assuntos, encontrem motivos, encontrem tempo para poder conversar. O segundo hábito, que quando instituído na relação, blinda o casal. Blinda, que é o não falar mal do seu parceiro, da sua parceira para terceiros. Problemas de casal, exceto quando isso está colocando, né, a sua saúde mental, a sua saúde física em jogo, tá? Não vamos levar ao pé da letra, certo? Porque aqui eu tô falando com casais que querem ficar bem. Eu tô falando com pessoas que querem nutrir bons hábitos pro relacionamento. Mas é nítido ver que tem relacionamentos que não estão saudáveis, que estão tóxicos. E aí também, se a gente se aprofunda um pouco mais, é nítido ver que às vezes parece que a balança não tá equilibrada, entendeu? Parece que tem um muito tóxico e o outro tá sendo vítima. Então, não é nesses casos que tudo se aplica, tá? Aqui eu tô conversando com quem ainda não tem um relacionamento e quer já entrar num relacionamento com valores muito bem, sabe, estipulados e com hábitos já determinados para começar já do comecinho uma relação próspera, uma relação que tende a prosperar com o tempo. E também com casais que se gostam e que querem, através dos meus vídeos, ter insights para sempre manter o casamento alinhado a valores que vão trazer benefícios para vocês, tá? Então é muito importante que você de cara já saiba diferenciar uma coisa da outra, certo? E aí quando eu falo que o casamento blindado, ele evita levar problemas para terceiros, vou dar um exemplo, tá? Do meu particular. Você já pegou o seu mozão falando mal de você? Já pegou? Ou alguém, né, não tão bem intencionado volta, né, com a fofoca, tipo a pessoa escutou do seu mozão e vem e traz a informação para você, ou você pega em algum lugar, você, enfim, independente da forma que você descobre, como foi a sua sensação ao descobrir que o mozão falou mal de você? Não é horrível? Não é como se fosse uma traição carnal? Tem vídeo aqui no canal onde eu já desmistifiquei a diferença de fidelidade e de lealdade. Quando você tem um relacionamento e essa pessoa fala mal de você, não necessariamente ela quebrou a fidelidade. Que a gente associa muito a fidelidade a questões carnais, a questão humana. Mas a lealdade, ela influencia até em aspectos ideológicos, emocionais e espirituais. Então imagina você pegando o mozão falando mal de você. Não traz uma dor. E aí eu tô convidando você a refletir sobre isso, porque eu já peguei. Eu já li o mozão insatisfeito com a relação, falando de mim para uma pessoa que eu nunca vi na vida. Uma pessoa que não faz parte do nosso dia a dia, que não entende todo o nosso contexto, que não desfrutou e nunca desfrutaria do que nós tínhamos de melhor. Mas um desentendimento nosso, sabe, uma falta de um diálogo, uma falta de entendimento nosso foi, sabe, externalizado para uma pessoa que não tinha nada a ver. E aí quando eu descobri aquilo, gente, é uma dor tão grande.
E os problemas, eles nunca são grandes na relação. Mas é a repetição desses pequenos problemas, dessas pequenas quebras, desses pequenos deslizes. É o acúmulo que vai deteriorando a relação. Então, um relacionamento que de fato ele se blinda é justamente para evitar a interpretação de terceiros, sabe? Para evitar a influência e a intromissão de terceiros no relacionamento de vocês. Discutiu? Resolve os dois, porque no final das contas, são os dois que habitam uma relação. Conquistaram ou estão com planos de conquistar algo, é entre os dois que a informação começa. Imagina, você e o mozão estão com um projeto, certo? Ou para começar um negócio, ou para viajar, ou os planos para começar o casamento, e um de vocês vai e conta para todo mundo. Você não se sente traído? Eu sou da seguinte opinião: tudo que a gente faz calado tem menos chances de dar errado, né? Porque tem gente que não torce pelo casal. Tem gente que acaba sabendo de uma notícia, sabendo de um projeto que envolve vocês dois e acaba colocando as próprias frustrações antes mesmo de vocês começarem a executar. Então, eu nunca vou recomendar, e eu já percebi que é um padrão, não falar, não levar para terceiros ou os problemas ou as conquistas de vocês. O terceiro hábito que eu já percebi é a linguagem do nós. É quando o casal prioriza o nós ao invés do eu. Por exemplo, quando um dos casais entra em contato comigo para poder me pedir orçamento, para poder me pedir mais detalhes sobre, né, a minha prestação de serviços, aí eu mando a minha proposta, mando a apresentação, converso com um deles. Eu sempre leio ou escuto a seguinte mensagem: pode deixar que eu vou falar com o meu noivo, vou falar com a minha noiva. E isso é uma atitude que não precisa ficar só nessa hora. Ela pode se estender para as demais tomadas de decisão para o casal. Não porque você é dependente do outro e é o outro quem dita as regras, mas é porque a opinião do outro importa. Mas é porque o outro precisa ser pertencente àquela situação. Entende? Tem gente, por exemplo, que toma decisões sem consultar a esposa ou sem consultar o esposo, e no final das contas, você não se sente como um casal. Já passou por essa situação? Já passou? Por exemplo, eu conheci um casal uma vez que a mulher, a esposa, ela sempre tomava decisões com a família, certo? Ai, vamos viajar esse final de semana. Ah, vamos para não sei aonde esse final de semana. Mas como se o parceiro fosse um chaveiro, ele fosse a tiracolo. Mas muitas vezes esse parceiro já tinha idealizado o plano, já tinha idealizado passeios, já tinha idealizado momentos em que eles pudessem ficar em casal. Mas aí a esposa estava sempre lá conectada com a família. Ou a esposa estava sempre pensando nas amigas, e vice-versa. Ou o esposo, o marido, estava sempre pensando no time, os colegas, o clube. E aí tomavam decisões sem incluir os parceiros. E isso vai minando a relação, porque você nunca vai se sentir uma prioridade. Vocês tomam decisões sérias a respeito de dinheiro, educação de filhos e outras coisas que a rotina, né, da vida adulta nos pede. Mas quando se trata do lazer, do momento de descanso, do momento de paz, você não prioriza a opinião do outro, você não pensa em casal. Você acaba priorizando terceiros. Então esse é mais um hábito que eu já percebi que é um padrão em relacionamentos bem-sucedidos. O nós em detrimento do eu. Um dos pré-requisitos, né, que representa um aspecto de maturidade, é você começar um relacionamento sabendo que ali alguns valores vão precisar fazer parte desde o começo. Dividir, compartilhar. O casamento, ele exige que você não seja uma pessoa egoísta.
O casamento vai exigir de você que você amadureça e deixe de ser um ser individualista. Individualista em vários aspectos. Individualista financeiro, individualista, enfim, emocional. O casamento exige que você dê um salto, uma sprint de crescimento a respeito desses aspectos. Certo? Conhece alguém que até hoje, mesmo sendo casado, age como se fosse solteiro? Deixa aqui nos comentários. Olha, eu vou dizer para vocês que tem um monte, viu? Tem um monte. O quarto casal que eu vejo que é um padrão em relacionamentos bem-sucedidos é o tempo de casal de qualidade. Olha, mas não tem rotina que não influencia um casamento. É inevitável. E por vezes, eu como uma boa virginiana, a rotina para mim, ela é fundamental na vida. Porque sem rotina parece que minha vida vira um caos. Eu preciso da rotina para, de alguma maneira, me sentir em paz de espírito. O meu mozão, por exemplo, a essência dele é não ter rotina. Vou fazer agora, que dê na telha, enfim, sem muito planejamento, vai lá e faz. E isso, por diversas vezes, foi um grande conflito para mim. Porque eu precisava sempre me adaptar, né? E o outro também foi um desafio lidar com o meu jeito mais rotineiro, né? Todos os dias é necessário. Nananana. Então, assim, exige que os dois desenvolvam maturidade para lidar com essências diferentes da sua, né? Uma essência diferente da nossa. Porém, o que é indispensável é o tempo de qualidade. Teve uma fase do meu relacionamento com o mozão que o mozão precisava trabalhar muito. E por mais compreensiva que eu fosse, isso foi trazendo uma certa instabilidade. Porque se o mozão só trabalha, tá sempre cansado, tá sempre ocupado, você vai se sentindo meio de lado. O tempo livre que você tem, você até se sente um pouco perdido, porque você gostaria de preencher esse tempo com quem você ama, com quem você gosta. E aí, se não vai tendo esse tempo de qualidade, aí perceba, existem um monte de variáveis que influenciam na desconexão do casal. E talvez não dê para ter rolezinho todo final de semana, sair para jantar todo final de semana. Mas é necessário instituir um tempo de qualidade com quem você ama. E aqui mesmo no canal tem dicas para vocês desfrutarem de um tempo de qualidade até sem investir R$1. O problema é que tem casal que não faz isso. Não faz. A preguiça ela surge num momento que é de desfruto, de usufruto dos dois. Então esses casais que parecem que nada acomete eles, é porque na agenda deles a prioridade é eles mesmos. Pode não ter R$1 furado no bolso. Eles estão sempre se priorizando, seja uma caminhada às 5 horas da manhã, que você nem sabe que esse casal tem, mas eles têm. É o momento deles dois juntos. É o momento do maratonar a série juntos. Sabe? Até mesmo aquele compartilhamento de memes. Você já fez isso? Compartilhou meme com o seu mozão? E aí vocês dois dão risada juntos. Chega no final do dia, vocês começam a rir de novo daquele meme. Isso é um tempo de qualidade. A gente associa que tempo de qualidade tem que ter grana envolvida, tem que ter um grande planejamento, um restaurante caro. Não, gente. É se priorizar. Independente de qualquer cenário, independente de qualquer condição. E por fim, o quinto hábito que eu já entendi que é um padrão na vida de casais bem-sucedidos é que todo sentimento ele é validado, mesmo que você não compreenda. Eu já percebi que a falta de comunicação, ou muitas vezes uma comunicação que está doente, está ferida entre um casal, ela é, sem sombra de dúvida, aquela pedrinha no sapato, mas que lá na frente vai virar uma grande rocha. Sabe quando você escuta a pessoa que você ama, né? A pessoa que você quer estar junto, mas antes mesmo até da pessoa terminar de falar, você já está respondendo?
Um dos princípios da comunicação não violenta é você ouvir para entender, ao invés de ouvir para responder. E existem inúmeras estratégias de comunicação não violenta para que você se faça ouvir. Então, eu sempre recomendo que, na hora de falar sobre algo que não está bom no relacionamento, na hora de fazer uma crítica de algo que precisa melhorar no comportamento de quem você ama, sem sombra de dúvida, para começar a falar uma crítica, faça primeiro um elogio. Você já quebra a objeção, você já derruba aquela barreira de defensiva do outro. Então já faça primeiro um elogio. Fale do quanto você gosta de algo, fale do quanto você se sente especial, o quanto contribui, o quanto ajuda você determinada ação, palavra, enfim, que o outro faça, para que depois você tenha a abertura necessária para fazer a crítica. Se tem algo num relacionamento que está te incomodando, ao invés de ser a acusadora ou o acusador, você faz isso, você aquilo. Sabe como? Mesmo que você não aponte o dedo, mas parece que tá, sabe? Pela forma com que você se expressa. O ideal é que você comece dizendo: eu me sinto X, eu me sinto Y, eu me sinto Z, quando acontece determinada coisa. E mesmo utilizando das técnicas de comunicação não violenta, o outro ainda sai na defensiva. E aí, quando mesmo você dizendo como você se sente, o outro ou te interrompe, ou o outro diz que discorda. Ai, gente, eu já passei por isso. Você tá dizendo como você tá se sentindo em relação a uma questão que não tá tão agradável no relacionamento, o outro vira pra você e fala assim: eu não concordo. Oi? Oi? Como assim você não concorda com algo que eu estou sentindo? Não é para você concordar. É óbvio que você vai discordar, isso é claro, mas você precisa dizer. Então, isso é uma regra, isso é um padrão, isso é um hábito extremamente forte na vida desse casal blindado anti-problema. O sentimento do outro, ele é validado, ele é importante, ele é ouvido, mesmo que eu não concorde. Porque está sendo dito do coração. Deveria ser o nosso papel mais importante, a nossa missão num relacionamento com quem a gente gosta, nos empenharmos para não repetir aquilo que está machucando o outro. Se você gosta da pessoa, se você a ama, porque cargas d'água, você vai persistir em situações que não estão fazendo bem para o outro, que estão ferindo o outro, que estão desmotivando o outro a respeito do que vocês estão na intenção de cultivar. É a mesma coisa que eu plantar lá um monte de mudinha, ir lá todo dia regar, torcer para fazer um sol bonito, para nutrir, né, essas plantas, esses brotos, para que eles cresçam. Aí eu vou lá e jogo um monte de pesticida em excesso. Ou permito que a praga ali se instale, cresça, para destruir o que tem alguém muito dedicado para fazer. Você concorda que isso não faz sentido? Porque se ambos trabalham em conjunto para proteger aquela plantação, os frutos são para ser desfrutados entre os dois. A beleza daquele cultivo, aquela satisfação, sabe? Aquela sensação de orgulho é de usufruto dos dois. Esses são os 5 hábitos que eu já monitorei ao longo de mais de 7 anos conversando e conhecendo casais. E esses hábitos, quando se tornam hábitos diários, quando se tornam hábitos invioláveis na relação de vocês, fazem com que vocês se tornem um casal mais próspero. E que sim, parece que os problemas não acometem a relação de vocês. Primeiro, porque vocês se priorizam. Segundo, porque vocês fazem questão de resolver conflitos. E por último, vocês evitam que influências externas, ou muitas vezes influências internas, destruam a conexão de vocês. Agora me diz aqui nos comentários, qual desses 5 hábitos você já reconheceu que você precisa instituir
no seu relacionamento a partir de hoje. Agora, se você ainda não tem um relacionamento para chamar de seu, qual desses 5 hábitos você já percebeu nesse casal que você se inspira? Vem aqui e me conta aqui nos comentários, eu vou adorar ler, gente. E se tem algum hábito que você também reconhece que é super importante, que blinda o casal, deixa aqui também. Vem somar aqui a nossa comunidade de pessoas apaixonadas. E ó, se você quer uma cerimônia de casamento para poder celebrar sua história de amor, uma vez que você já reconheceu que você nutre esses hábitos, o link tá aqui na descrição para você me chamar e a gente ter uma conversa. Eu sempre fico muito empolgada e muito ansiosa para poder conhecer a sua história de amor. Tá? Não vai embora desse vídeo sem se inscrever. Nossa, é muito importante que você se inscreva e ative todas as notificações, porque aí vai vir de novo para você. Tem vídeo aqui toda semana, certo? E compartilhe esse vídeo com aquele casal que você já reconhece que precisa ter uma mudança, sabe? Precisa ser instituído alguns novos hábitos, porque você vê muito potencial. E olha o que tem de relacionamento com potencial para ser um relacionamento bem sucedido. Não tá escrito no gibi. E você compartilhando esse vídeo pode ser uma grande diferença na vida desses dois, viu? Conto com você e eu te vejo no próximo vídeo. Até a próxima!